Todo mundo comete erros, mas alguns desses erros tendem a ser mais permanentes do que outros. E ao invés de carregar um lembrete descarado de seu antigo eu por toda a eternidade, algumas pessoas encontraram maneiras incrivelmente insanas de estilizá-los. Seja transformando o nome ou o rosto de sua ex em uma piada maior do que o seu relacionamento, mudando aquela tatuagem tribal fora de moda, ou apenas fazendo uma melhora bem necessária. Então prepare-se, porque hoje você vai ver as mais criativas maneiras de esconder tatuagens. Para começar, um clássico. Eu tatuei o nome da minha ex em um lugar muito visível do meu corpo, porque eu achei que iríamos ficar juntos para sempre, mas não ficamos. Não tenho certeza o que Mary fez para ter o seu nome tatuado no peito desse cara para sempre, mas ela com certeza deve ter feito algo incrível para que a tatuagem se transformasse nisso. Confesso que transformar esse Y em um G e adicionar esse E cursivo foi uma jogada genial, mas há algo que não parece certo com essa versão Playboy da Marge Simpson. Na verdade, eu não ficaria surpreso se afastássemos a câmera e descobríssemos que esse cara era na verdade Homer o tempo todo. Existem formas mais criativas de cobrir o nome do seu ex ou da sua ex, além de simplesmente riscar, ou transformá-lo em algo ainda mais inapropriado, não é mesmo? Bom, não tenho certeza se isso se encaixa na categoria apropriado, mas com certeza é muito criativo. Tara Lynn, você acabou de ser anulada. Carregar uma declaração tão ousada em seu corpo para todo sempre pode não ser algo muito divertido para a maioria de nós, mas literalmente anular o nome de um ex parece não ser uma opção muito popular. Por que vocês simplesmente não escrevem uma boa e velha carta de amor, pessoal? Algumas tatuagens podem ser muito questionáveis, para dizer o mínimo, mas no fim tudo acaba se resumindo em meu corpo, minhas regras. O que você acha dessa tatuagem chamada Party Dog? Totalmente fofa ou totalmente horrorosa? Bem, o dono dessa obra de arte optou pela última opção e decidiu ir até um novo tatuador para transformar essa festinha em uma festança. O cachorrinho ganhou um chapéu maneiro e eles adicionaram até uma garrafa de bebida. Eu gostaria muito de saber se existe um significado mais profundo por trás disso, ou se foi apenas uma péssima, porém divertida ideia. Eu não sei vocês, mas pra mim a original é bem mais cativante. Mas o que vocês acham? Se você acha que ficou melhor, clique no botão curtir. Mas se você acha que não, então inscreva-se. Sabe de uma coisa? Acho que você deveria apertar os dois botões de qualquer maneira, porque assim você pode ser o primeiro a saber sempre que postarmos mais conteúdos estranhos, maravilhosos e absolutamente incríveis. Agora, onde estava mesmo? Em alguns casos, cobrir a tatuagem original quando bate aquele arrependimento pode não ser necessário. Dá só uma olhada nessa solução criativa para apagar o nome de uma ex-namorada. Esqueça Lauren. Essa tatuagem é sobre Ralph Lauren agora. Pode até parecer uma jogada inteligente no começo, mas quem realmente quer andar por aí com o logotipo de uma marca famosa estampada no braço? Bom, vamos torcer para que essa marca de roupas americana nunca saia de moda, para o bem dele. Tatuar o nome de alguém no pulso ou no braço com uma letra cursiva é uma coisa. Agora, se você quer realmente fazer um gesto romântico ousado, por que não passar dos limites e fazer uma delas enorme em sua clavícula? Você pode até pensar que transformar o nome de sua ex no nome de um famoso molho picante, adicionando um chá no final, em uma fonte não correspondente junto com uma péssima retratação da logomarca, pode ser uma ideia inteligente. Mas quem é que vai contar pra ela que não é bem assim que se escreve Sriracha? Sara, se você está vendo isso, parece que você recebeu um livramento na sua vida. Tatuar o nome de sua namorada sabendo que um dia podem terminar é um grande erro, mas alguns idiotas levam isso para o próximo nível, ao tatuar o rosto inteiro da ex. Ou esse tatuador era muito ruim, ou a ex desse cara estava longe de ser a Marilyn Monroe. Mas como esse cara cobriu essa caricatura horrenda depois que o relacionamento acabou? Tatuando um gorila enorme por cima. É claro. Ou isso é um grande insulto, ou ele acabou terminando com ela, na mesma época em que o assassinato de Arambê estava em alta na internet em 2016. Vai saber. Tatuar o rosto de alguém é sempre um negócio muito arriscado. Como já vimos, muitas coisas podem dar errado quando o assunto são relacionamentos. Mas e quando o assunto é família? Quando Lindsay Pierce, mãe de Calgary, fez uma tatuagem de sua filha Ace, ela não conseguia imaginar nenhuma circunstância que pudesse obrigá-la a fazer alguma alteração. Mas tudo isso mudou quando Ace se assumiu transgênero em 2015. Felizmente, Steve, o marido de Lindsay, era um tatuador e decidiu fazer pequenas mudanças para acertar as coisas. O que antes era uma garotinha em um vestido rosa com tranças, agora mostra Ace em uma camiseta azul e shorts, ostentando seu penteado atual. Esses são realmente pais compreensivos. Aprendam com eles, pessoal. A maioria das pessoas passam por essa fase angustiante da adolescência, onde fazer uma tatuagem o mais rápido possível parece ser a coisa mais importante do mundo. Mas se você pular de cabeça sem pensar direito, pode acabar com algo totalmente idiota como isso, que parece ter sido desenhado por uma criança com uma canetinha, que confundiu sua pele com um caderno de rabisco. Mas felizmente esses erros não precisam te perseguir pro resto da vida, graças a artistas muito talentosos e treinados, que possuem a habilidade de consertar as coisas, como esse Miau, que virou Miuau.
Se você pensou que a tatuagem do Miau estava péssima, dá só uma olhada nessa representação terrível que esse cara fez do símbolo de lanterna verde no peito dele. Além do fato de parecer que foi colorido com uma canetinha, a coisa toda parece ter sido desenhada à mão, sem nenhum preparo, por um tatuador embriagado. Quer dizer, não tem simetria alguma nesse círculo. Felizmente, a tatuagem foi de zoada para tá zoando, graças a um tatuador decente e sóbrio. Sem essa de do zero a herói, a transformação desse cara foi de zero a super-herói. Algum de vocês tem alguma história desastrosa envolvendo tatuagens que gostaria de compartilhar? Talvez você tenha cometido algum erro na adolescência, quando estava bêbado, em uma viagem para Porto Seguro. Ou de repente você e sua ex fizeram tatuagens combinando e acabaram terminando menos de um ano depois. Conta pra gente nos comentários aí embaixo. Prometo que farei o meu melhor para não dar risada. Além disso, eu duvido que seja muito pior do que algumas que estão para aparecer. Olha essa coisa bizarra aqui. Para começar, eu duvido muito que essa mulher tenha se sentido lisonjeada com essa homenagem cafoníssima. Mas o que o ex dela fez com isso depois de terminar é muito, mas muito pior. Alguma ideia? É só adicionar alguns chifres, um sorriso assustador e um tom de pele avermelhado. E voilá! Agora você pode sair por aí dizendo, minha ex é o diabo, com evidências suficientes para provar o seu ponto. Essa tatuagem pode até parecer um verdadeiro chute nos dentes para quem quer que seja a pessoa retratada, mas ela não é a única alma infeliz a enfrentar algo tão ofensivo. Olha só essa transição que vai de uma mulher sorridente para uma espécie de ceifadora sinistra. Acho que esse é um jeito de dizer que você morreu pra mim. E parece que aconteceu algo semelhante com Erika, quando foi transformada em uma noiva demoníaca. E ainda ganhou um preenchimento labial gótico e plástica no nariz. Nossa, isso foi bem ofensivo. E que tal esse demônio japonês que está escondendo um rosto aparentemente bem inocente por baixo dele? Sério, o que será que essa garota fez pra merecer uma coisa dessas? Mas alguém aqui acha curioso o fato de que essas ex-namoradas continuam ali, mesmo que escondidas sob uma camada extra de tinta? Não importa o quanto você ame um filme, programa de TV ou celebridade, é muito importante que você se pergunte quanto tempo será que esse amor vai durar. É bom pensar nisso antes de tatuar qualquer coisa em seu corpo. Na dúvida, basta perguntar ao idiota que tatuou o rosto de Ace Ventura, junto com a frase icônica do personagem, "Alrighty then", na parte de trás de sua panturrilha. Se não fosse pelo cabelo, nem sei se eu o reconheceria. Mas o que você faz quando perde o amor pela sua terrível tatuagem do Ace Ventura? Você cobre ela com outra tatuagem, ligeiramente melhor, porém igualmente bizarra de Chewbacca, porque essa é a única solução lógica. Embora a melhora não tenha sido muito expressiva, transformar a boca enorme de Jim Carrey na boca do Chewbacca foi um movimento bem criativo. Vocês lembram de quando as tatuagens tribais estavam em alta? A arte tribal é capaz de transcender o tempo, a cultura e os continentes. Foram usadas por séculos para identificar, proteger e capacitar aqueles que as usavam. Mas hoje em dia, elas se parecem com imitações baratas do propósito de verdade. Mas nunca é tarde demais para trocar a sua antiga tatuagem tribal por algo muito mais legal. Pergunta só pra esse cara. Graças a um artista bem habilidoso, esse borrão preto e sem graça se transformou em um sonho geométrico. Se você se aproximar perto o bastante da tatuagem original, você vai perceber que havia um desenho florido muito mais antigo debaixo dela. Super criativo. Mas se uma pegada mais Exterminador do Futuro não for realmente o seu lance, existem outras maneiras de animar a sua tatuagem tribal. Olha só essa arte, depois de uma transformação total. O que antes era uma tentativa falha de parecer descolado, agora se parece com uma verdadeira obra de arte. Eu me pergunto se algum dia as pessoas vão estudar a forma como o estilo de arte da tatuagem mudou ao longo dos anos, da mesma forma que estudamos o impressionismo e o surrealismo. Todo mundo aqui já ouviu a história da princesa e do sapo, não é mesmo? Você sabe como é. Ela beija o sapo, ele se transforma em um lindo príncipe, e eles vivem felizes para sempre, blá blá blá. Mas no caso dessa hilária tatuagem, parece que as coisas podem ter acontecido ao contrário. Cara, deve ter sido difícil para você descobrir que sua ex-namorada gosta mais de sapos do que de você. Aqui está mais uma tatuagem que deveria ser adicionada ao hall da fama das terríveis tatuagens de ex-namoradas. Se quer saber minha opinião, eu diria que o tatuador chorou junto com a Kim, enquanto tatuava isso no antebraço do que viria a ser o seu ex-namorado. Mas acredite em mim quando digo que dá pra ficar pior. Depois que eles terminaram, deve ter sido infernal pra ela acabar sendo transformada nessa grotesca medusa de cabelos de cobra da mitologia grega. Parece que tem algo muito errado nessas cores berrantes e nesses estranhos olhos de sapo. É quase horrível o suficiente para transformar você em pedra. Mas de todas as tatuagens horríveis de ex-namoradas que vimos até aqui, essa deve ser a pior.
Na verdade, eu não ficaria surpreso se a Zabka dissesse que terminou com o namorado porque já não aguentava mais ter que olhar para essa representação horrenda de si mesma na perna dele. Olha, esses olhos negros, desproporcionais, e esse lábio superior preto. Será que ele tá tentando dizer que ela tem um bigode? Felizmente, o dono dessa arte corporal ofensiva decidiu cobri-la. E cara, que evolução. Tenho certeza que Zabka ficaria satisfeita com o resultado, embora ela possa não gostar dessa maquiagem sinistra. Arrependimento adolescente e términos de namoro não são as únicas coisas que um pouco de tinta pode consertar. Cicatrizes feias como esta podem ser difíceis de cobrir no dia a dia. Então, por que não pedir a ajuda de um tatuador habilidoso para fazer algo incrível como isso? Eu não sei vocês, mas esse deve ser o Darth Vader mais adorável que eu já vi. Como se essa não fosse genial o bastante. Saca só essa linda rosa, feita exclusivamente para cobrir uma marca de nascença conhecida como hemangioma. Estima-se que mais de 10% de todos os bebês nascem com algum tipo de marca de nascença. Se você está entre esses 10% e não gosta da aparência da sua, por que não estudar uma forma de transformá-la em uma bela obra de arte? As possibilidades são infinitas. Falando em cicatrizes, olha só esse cara que sobreviveu a um ataque de tubarão e decidiu eternizar a experiência tatuando um bebê tubarão em seu bíceps, bem no meio do espaço onde a temível criatura um dia afundou suas mandíbulas. Mas parece que em algum momento ele concluiu que o pequeno tubarão não era uma representação digna o bastante do poderoso mestre dos mares que ele enfrentou. Então, ele fez isso. Não há como negar que esse novo tubarão florido é muito mais impressionante, mas cobriu totalmente a cicatriz. Se eu sobrevivesse a um ataque de tubarão, com certeza iria exibir a minha cicatriz em todas as ocasiões possíveis. Uma coisa que as pessoas costumam esquecer é que tatuagens ruins não envelhecem muito bem. Elas desaparecem, as linhas ficam borradas e geralmente parecem muito menos legais do que nos primeiros dias. É só você olhar esse tigre tribal para entender o que eu quero dizer. Com certeza haviam inúmeras formas de consertar essa tatuagem horrível, mas essa obra-prima asteca é de longe a melhor das opções. Olha só os detalhes. Meus amigos, isso é um lembrete de que se deve sempre escolher um tatuador com sabedoria. Hoje vimos um pequeno miau se transformar em um tigre insano. Mas o que fazer quando um grande felino rugindo é o seu ponto de partida? De acordo com um estudo realizado em 2017, que analisou cerca de 20 mil fotos de tatuagens postadas em mídias sociais, tatuagens de animais foi o assunto mais popular, representando 16,3% do total. Mas a intenção de uma tatuagem não é ser única. Então, como esse cara melhorou esse tigre? Ele tatuou mais um animal por cima, mas não é o que você está pensando. Eu não sei vocês, mas eu iria escolher o animal dos Muppets, ao invés de um tigre clichê, sem nem pensar duas vezes. Se você me perguntasse, eu diria que tatuar o nome de um parceiro romântico no seu corpo está longe de ser uma boa ideia. Mas depois de passar pelo problema de cobrir ou riscar uma vez, você com certeza vai aprender a lição. Mas não é o caso desse cara, que carrega no braço uma série de arrependimentos. Esse cara praticamente transformou seus relacionamentos fracassados em uma lista de compras. Eu duvido que você tenha amado a Ana, Rosalie, Jéssica, Lina e Laura o suficiente para ter tatuado os nomes delas em você. E o que será que elas achavam disso? Laura, estou torcendo por você. As febres do mundo das tatuagens mudaram muito ao longo dos anos, mas se você é uma mulher e viveu sua juventude entre 1990 e o início dos anos 2000, você sabe que uma febre se destacou entre as demais, a Tramp Stamp. No caso de você não estar por dentro das gírias de rabisco, a conhecida tatuagem de meretriz é uma tatuagem na parte inferior das costas, que ganhou uma reputação atrevida por ser combinada com jeans de cintura baixa e tops curtos. A questão é que, com a maioria dos modismos, rapidamente saiu de moda, deixando muitas mulheres com relíquias constrangedoras como essa. É difícil pensar em um jeito elegante de corrigir isso, sem cobrir as suas costas, mas acho que esse design elegante de pavão é uma correção muito bacana. Dá pra dizer o mesmo sobre essa cobertura de lótus. A posição pode ser a mesma, mas pelo menos está muito mais bonita. Muitas vezes, a melhor coisa a se fazer na vida é assumir os seus erros. Ao invés de procurar um jeito de corrigir aquela tatuagem de estrela do mar desbotada que você fez quando tinha apenas 18 anos, por que não chamar mais atenção para ela? Essa pessoa colocou uma seta e escreveu erro de adolescente. Eu gostei da sinceridade. Se eu ganhasse R$1 a cada vez que alguém fizesse uma tatuagem de rosa, eu estaria bem rico agora. Na verdade, embora os animais sejam a temática mais comum para tatuagens, as rosas foram consideradas o objeto singular específico mais comum em tatuagens no Instagram em 2017. Então, essa mulher realmente caiu de cabeça na falta de originalidade, quando decidiu tatuar essa rosa enorme e essa abraçadeira tribal. Felizmente, ela caiu em si e decidiu esconder, ou devo dizer, melhorar. Em vez de cobrir as duas tatuagens originais, ela transformou a abraçadeira tribal em uma tiara cravejada para essa linda garota. E a rosa foi transformada em um prendedor de cabelo muito chique. Isso sim é original. Quando o cara que você está namorando se torna um completo idiota, é provável que você deve pedir algum conselho para suas amigas. E um dos conselhos mais comuns de se receber nessas horas é o bloqueia ele. Mas o que acontece quando você tem o rosto e o nome dele tatuado nas costas?
De acordo com essa mulher, as mesmas regras se aplicam. É só bloquear ele, literalmente. Agora, eu não sou nenhum especialista em tatuagens, mas acho que isso aí deve ter doído um pouquinho. É muita tinta. Você já deve ter se perguntado, por que tatuagens dói tanto? Bem, isso é porque a tinta tem que ir fundo o suficiente para não ser lavada, mas não tão funda ao ponto de desaparecer. E esse ponto ideal acaba ficando bem próximo dos receptores de dor de sua pele. Além disso, a maioria dos tatuadores modernos usam ferramentas mecânicas que empurram uma agulha para dentro da pele de 80 a 150 vezes por segundo. Cara, essa mulher deve realmente odiar o seu ex para se submeter a uma experiência tão dolorosa. Ai, lá vamos nós de novo. Temos mais uma ex-namorada imortalizada em tinta. É tão difícil assim só comprar algumas flores. Como vocês sabem, é hora de Kayleigh partir, mas aposto que você não esperava que ela seria transformada nesse tributo ao Batman. É preciso ter um olho muito bom para enxergar potencial nessas letras cursivas em negrito, mas essa obra de arte de super-herói é certamente tão boa quanto os olhos de quem a fez. Mas acontece que o Batman é uma cobertura muito comum quando o assunto é ex-namoradas. É só você olhar para a Jessie, que foi totalmente ofuscada por essa arte do Batman, dando uma checada no bate-sinal. Elas devem estar lisonjeadas. E o Batman não é o único personagem fictício a tomar o lugar de uma ex-namorada na pele de um cara. Aprecie sem moderação essa cobertura monumental. Claro que ele poderia ter pedido uma rosa maior, ou uma caveira clichê e coisa e tal, mas não. Para esse cara, um busto em tamanho real de Darth Vader era a solução. Eu tenho que admitir, o resultado final ficou muito incrível. Eu quase consigo ouvir ele dizer: Jenny, eu sou o seu substituto. Preparado para outra péssima tatuagem tribal? Claro que você está. Afinal, ainda existem muitas delas por aí. Tá bom, essa aqui não chega a ser tão ruim quando comparada a outras que vimos hoje, mas ainda assim é bem mequetrefe. A data de validade de um redemoinho tribal é muito curta. Não demora muito para desbotar e fazer você parecer um idiota. Felizmente, esse cara conseguiu encontrar um excelente tatuador, que conseguiu transformar esse rabisco obsoleto nessa arte insana ao estilo cyberpunk. Achei muito legal como um tatuador transformou o círculo dentro do redemoinho original em uma peça futurista no novo design. Irado. Mesmo as tatuagens mais simples podem acabar perdendo o brilho à medida que você envelhece. Olha essa cruz, por exemplo. Por alguma razão, o dono dessa arte discreta decidiu que estava na hora de dar uma reformulada. Aqui vai uma foto da cobertura em andamento. Tem ideia do que pode ser? Bastou um pouco de cor e a velha cruz foi transformada em uma linda árvore cheia de flores. Acho que a natureza é a nova religião desse panteísta. Na escola te ensinaram a nunca rasurar em seus erros, mas sim rabiscá-los com uma linha clara e reta. Bom, esse cara certamente não prestou muita atenção nas aulas, porque dá só uma olhada em como ele decidiu cobrir a tatuagem dele. Eu acho que funcionou, porque realmente é impossível ler, seja lá o que estava escrito antes da rasura. Mas ainda assim é meio tosco, vocês não acham? Às vezes a ideia por trás de uma tatuagem nem sempre é tão ruim, mas a execução acaba sendo o problema. É exatamente assim que eu me sinto quanto a essa arte. Uma sereia emergindo de uma flor não é um conceito muito terrível, mas a tatuagem em si é questionável. Onde estão os olhos dela? O que tem de errado com esses redemoinhos nas suas costas? E por que essas moscas estão voando em cima dela? Mas eu duvido que você esteja preparado para a cobertura dessa daqui. Um dinossauro devorador de livros com um cachimbo, uma cartola e um monóculo. É, com certeza uma evolução. Mas consigo prever um hipster idoso querendo cobrir isso de novo em um futuro talvez não muito distante. Existem várias formas de se fazer uma cobertura no mundo das tatuagens, mas algumas pessoas levam essa ideia ao pé da letra, mais do que outras. Olha só para essa tatuagem horrível. Um clichêzão tribal e uma caveira com topete de péssima qualidade. Isso vale o dobro de pontos no bingo das péssimas tatuagens. Mas como você cobriria essa monstruosidade? Chamando um pintor bigodudo para fazer essa reforma para você. É claro, essa deve ser uma das coberturas mais criativas que eu já vi. Na minha opinião, as melhores coberturas são aquelas que aproveitam características da tatuagem original para criar algo totalmente novo e que enfatize a genialidade do artista. Dá só uma olhadinha nessa representação de um símbolo asteca. Não é nada que você não tenha visto antes, mas essa caveira sinistrona, em que o símbolo se transformou, é certamente diferenciada. A tatuagem original podia facilmente ter se tornado parte desse crânio, mas o gorro de inverno estampado foi um toque de gênio. Os homens não são os únicos responsáveis por gestos românticos superabundantes que, como vimos nesse episódio, costumam deixá-los com lembranças dolorosas de seus relacionamentos fracassados. É só você olhar para isso. Isaac deve ter sido um verdadeiro diamante para ganhar uma homenagem dessas. Ou talvez não, considerando que ela foi lá e cobriu o nome dele habilmente com um lindo laço. Dá para dizer o mesmo sobre o pobre Timmy, que foi vítima dessa cobertura sinistra. Eu me pergunto se esse não foi um jeito sutil dela dizer que ele apunhalou bem no coração. A moral da história é simples. Não importa quanto tempo você acha que algo irá durar. Busque provar o seu amor no presente, sem precisar eternizar em sua pele. Se você quiser saber mais sobre alguns erros mais sinistros do mundo das tatuagens que você deveria evitar, então assista ao meu vídeo sobre tatuagens que podem te colocar em situações complicadas.
Mas enquanto você ainda está por aqui, qual foi a tatuagem coberta que você mais gostou nesse vídeo? Conta pra gente nos comentários abaixo. E como sempre, obrigado por assistir. Até a próxima!